Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no campo. Vim mostrar esse solo aqui ainda atrás da capela, mas só que na parte mais plana aqui da capela. Nós vamos ver um solo hoje que é bem interessante, ok? Então vamos atentar para isso, nós vamos começar aqui. Bom, então pessoal, dá uma olhada aqui. Nós temos aqui, olha, primeira coisa que a gente observa é que não dá para ver direito a divisão de horizontes. Olha, a gente não consegue ver onde é que é o horizonte A, onde é que é o horizonte B. É a primeira coisa, ou seja, o A e o B e o C são difusos, a gente não vê a transição dele boa. Um dos motivos é essa cor vermelha intensa que disfarça a cor da matéria orgânica. O outro motivo é que é um solo muito intemperizado, muito trabalhado. Então esse solo foi se homogeneizando ao longo do tempo. Então a gente não vê sinal de horizonte C aqui, tá certo? Mais ao final eu vou mostrar mais de perto esse fio para vocês, porque eu acho que é interessante vocês verem mais de perto. Outra coisa que é interessante aqui, vamos lá. Que solo que seria esse? Vamos dizer nomes então. Que nome que teria esse solo? Então, enfim, nós chegamos nos latossolos. Esse aqui é um exemplo de um latossolo bem profundo. Aqui para baixo deve ter uns 2 ou 3 metros de profundidade, tá? E de horizonte B, pessoal. Então, horizonte A e B de 2 metros a 3 metros de profundidade. Depois é que vem o horizonte C ainda. Tá certo? Então, ele é bem profundo, bem trabalhado, bem homogêneo, tá? Bem temperizado. E aí, o que vai acontecendo com ele? Para formar esse latossolo, como é que é? O que é o processo de latolização? Vocês se lembram? Então, latolização, pessoal, é a perda de sílica e bases e acúmulo de óxidos de ferro e de alumínio. Então, vamos lá. Perda de sílica e base. Quando perde bases, perde o quê? Nutrientes. Então esse solo tende a ser pobre. 90% dos latossolos são pobres em fertilidade, ou seja, perderam as bases. Então eles têm uma baixa fertilidade natural, tendem a ser distróficos. É muito raro encontrar um latossolo eutrófico, porque normalmente é porque foi uma fertilidade trabalhada ou algum fator que houve que diferenciou isso daí. Normalmente ele é eutrófico, é distrófico, tá certo? Porque ele é pobre, porque perdeu bases. Depois ele perde sílica. Quando perde sílica, o que perde mesmo? Se perde sílica, perde carga negativa, e essas cargas negativas saindo, vai ficar com baixa o quê? Se o solo perde carga negativa, ele perde o quê? As mãozinhas, e aí vai ficar com baixa capacidade de trocar cátions. Se ele perdeu carga negativa, ele perde a sua capacidade de trocar cátions. Então, eles têm uma baixa fertilidade natural e uma baixa CTC, certo? E o acúmulo de óxidos de ferro e alumínio? O que vocês pensam disso? Quando a gente vê um solo desse aqui, o que a gente imagina? A gente imagina que seja um solo vermelho, rico. Como ele é muito vermelho, depois a gente pode até ver essa cor na cartela de Mansell, a gente diz que é um solo vermelho escuro, no vermelho intenso, tá? Então, como é que a gente faz para saber que rocha de origem que tem aqui debaixo, que deu origem a esse solo? Como que a gente faz para saber isso? Bom, aí a gente pega um mapa geológico e dá uma consultada. As rochas que tem aqui na UFLA são granito gneiss, leucocrático, granito gneiss mesocrático e gabro. Gabro é o primo do basalto, se lembram? Pois muito bem. Então está em dúvida entre essas 3 rochas. O que seria então primeiro granito gneiss leucocrático? Leuco vem de leucócitos brancos, glóbulos brancos. Lembra? Leucócitos, glóbulos brancos. Então, leucocrático quer dizer de cor clara. Os minerais da rocha têm cor clara. Então, um granito gneiss leucocrático quer dizer que os minerais têm cor clara. Se os minerais têm cor clara, eles não vão dar essa cor escura a esse solo, ou essa cor vermelha intensa a esse solo, tudo bem?
E o granito gneiss mesocrático versus o gabbro. Todos os dois podem dar solos dessa cor. Então, pela cor não dá para separar. A gente pode separar de duas formas. A primeira é pela textura. Normalmente, o granito gneiss tem uma textura um pouco mais grosseira do que o gabbro. Mas isso também é muito por comparação, então fica difícil de saber. O que pode provar para a gente que isso aqui é um gabbro ou um granito leucocrático? Nós podemos usar, pessoal, um negócio que a gente chama aqui de ímã. Um ímã. Eu peguei uma amostra de solo aqui e vamos testar essa amostra de solo aqui para vocês verem. Estão vendo? Isso aqui é um ímã comum, tá? Ímã de carro. E aqui tem uma amostra de solo, vocês conseguem ver? Então a gente pega aqui, ó, para ver se tem, ó, viram que ele atrai pelo ferro? Atraiu pela ponta aqui da prancheta. Olha aqui agora o solo, o que acontece com esse solo, olha. Viram, pessoal? Olha aqui, ó. Viram que consigo pegar até essa pelota grande, olha? Então eu pego até essa estrutura grande aqui que vocês estão vendo, ó. Ó, eu consigo limpar isso tudo aqui, ó. Viram assim como é que movimenta, ó? Então eu vou pegar aqui, ó. Viram? Então, provando para nós que a atração magnética aqui é alta. Se tem alta atração magnética, o que indica pra gente? Quem que tem alta atração magnética? As rochas magmáticas, elas têm uma alta atração magnética. Então eu posso dizer que esse solo tem a rocha de origem no gabbro. Então ele é do gabbro porque tem a atração magnética que é dada pelas rochas máficas, que são ricas em ferro. Então o ferro permanece no solo. Então por isso que o solo é atraído pelo ímã dessa forma que vocês viram. Então, beleza, esse solo é originário de uma rocha que a gente chama de gabbro e ela ocorre em infiltrações aqui dentro da UFLA, ok? Bom, o que mais que a gente pode dizer? A capacidade de troca aqui é baixa. E outra coisa é a gente testa, igual nós fizemos lá para o B textural, vocês se lembram? Aqui a gente testa, ó, começa lá de cima, horizonte A, e aqui vem, ó. Ó, parece que vai ficando oco. Observa o barulho, ó. Então aqui, horizonte A, até aqui mais ou menos. E depois aqui nós temos, ó, um horizonte B, bem profundo. Eu vou pegar uma amostra desse horizonte B para mostrar para vocês, olha. Ele é profundo e ele quebra facilmente. Vocês conseguem ver isso? Eu vou tentar fazer aqui mais perto, peraí. A força entre 2 dedos, olha, ele dissolve esse torrão facilmente, ó, viram? E o solo tá seco, 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 faz muito tempo que não molha esse solo, que não chove. Então, como ele quebra quando seco, a gente fala que ele é macio quando seco. Muito macio quando seco, porque ele esboroa facilmente entre os dedos, entre os 2 dedos. Isso mostra pra gente que é um solo que quando você passa a máquina nele, o torrão não se forma. Por que o torrão não se forma? Porque ele quebra facilmente mesmo estando seco. Então a faixa de passagem de máquina nesses solos vai do muito seco até o úmido, um pouquinho mais que úmido. Então acabou de chover, você pode passar a máquina, e quando está muito seco você pode passar a máquina. Imagina isso, a qualidade que isso dá ao solo, pessoal. Imagina bem, numa fazenda de 1.000, 1.500 hectares, você tem que escolher aonde que você vai começar a passar a máquina. Quando você tem um solo desse, você pode deixar ele por último. Você começa a passar a máquina naqueles Bs texturais que são mais complicados, que podem formar torrões, etc. Aqui não acontece isso, tá certo? Por que não acontece? Porque aqui a infiltração é muito elevada, ou seja, a água infiltra muito facilmente. A propósito, vamos conferir isso daí. Será que essa água infiltra facilmente mesmo? Vamos ver se essa água infiltra facilmente. Eu vou jogar, isso aqui é a água, tá, pessoal? Eu vou jogar essa água ali, vocês vão ver como é que ela vai infiltrar. Olha, não escorre, eu estou jogando água, ó. Estão vendo? Ela não escorre, vai fazendo que nem uma esponja. Olha aqui. Ela vai infiltrando igual uma esponja. Eu posso jogar água aqui quase que o dia inteiro
que esse solo não vai encharcar, porque a água forma que nem uma esponja e absorve toda essa água. Aqui o horizonte A retém menos água do que o horizonte B. Olha lá, se a gente coloca aqui, deixa escorrer, ó, ele escorre, chega no B, ele filtra, ó, e no A fica úmido. Vocês conseguem ver ali? O A tá úmido e o B já secou lá embaixo. Isso mostrando pra gente que a taxa de infiltração de água é maior no horizonte B do que no horizonte A. Olha bem que diferença que tá dando isso daqueles outros que a gente viu até agora. Lembra que a gente bateu o martelo? O martelo ia ficando mais duro, mais difícil de penetrar, quanto mais fundo era o solo, chegando perto do horizonte C. Aqui não, aqui o solo vai ficando mais fofo, mais solto, mais parecendo que está oco, porque tem muito poro ali dentro. Então é uma estrutura um solo muito poroso, porque a água que está ali infiltra rapidamente no horizonte B. Devido a que acontece isso? O que promove isso? Vamos ver aqui, pessoal. Peguei uma amostra aqui de solo, ó, joguei para cima. Olha aqui, não sobra nada, olha, parece até um solo arenoso. Olha aqui, ó. A estrutura é solta, bem friável, olha, que solta na mão da gente, além de ser bem granular, olha aqui. Então, é uma estrutura muito granular. Estão vendo, olha, redondinha, parecendo bolinha de gude, ou terra de formiga, ou pó de café, certo? Qualquer uma dessas expressões a gente pode usar. Então, pessoal, esse solo ele tem essa estrutura em grânulos. Por que ele tem estrutura em grânulos? Vocês se lembram quando a gente viu estrutura, que a gente comentou que a estrutura em grânulos é dada pelo quê? Pelo matéria orgânica, que não é o caso aqui, porque ele está no horizonte B lá embaixo, por óxidos de ferro e de alumínio. Então, gibsita, hematita e guetita. Esses três materiais é que promovem ou que favorecem a estrutura granular de um solo. Aqui nós temos uma concentração alta de óxidos de ferro na forma de hematita. Tem em torno de 38% de ferro esse solo, tá? E esse ferro é que dá essa estrutura granular. Além disso, forma também gibsita. A gibsita é um hidróxido de alumínio, certo? Então, com isso a gente pode dizer o quê? Que os latossolos são ricos em óxidos de ferro e de alumínio. Às vezes ele é rico em guetita, às vezes ele é rico em hematita. Mas a gibsita, quando presente, dá essa estrutura granular, favorece essa estrutura granular. A gibsita é um hidróxido de alumínio. Então vamos lá. Esse solo, gente, por definição, nós estamos dizendo que ele tem uma alta concentração de óxidos de alumínio e de ferro. Isso quer dizer, então, que esse alumínio que está aqui, essa é a pergunta. Esse alumínio que está aqui é tóxico para as plantas? Sim ou não? Vamos passar aqui para a vegetação, para vocês darem uma olhada aqui na vegetação. Olha lá. Olha aqui a vegetação que nós estamos. Vocês conseguem ver? Olha, tem árvores gigantescas, olha lá. Viram? Árvores enormes. Essas árvores não estariam dessa forma se houvesse alumínio tóxico nesse solo. Concordam? Então aqui não tem presença de alumínio tóxico. Não tem alumínio tóxico aqui porque a intensidade de árvores frondosas é muito elevada. Mas se eu estou dizendo que ele é rico em alumínio, por que esse alumínio não é tóxico? Esse alumínio não é tóxico porque ele está constituindo a gibsita, que é o que dá essa estrutura granular. Inclusive os grânulos grandes, não pensam que é pequeno não, olha. São grânulos grandes, blóculos subangulares que a gente fala, quase virando grânulo. Então, essa estrutura granular é dada pela gibsita e a gibsita retira o alumínio que estava disponível para as plantas absorverem e se contaminarem e forma a gibsita, que seria um mineral formado no solo. Tá claro? Pois bem. Então, o que a gente pode dizer mais aqui? Nós podemos dizer que esse solo tem uma
excelentes características físicas. Se lembram? Vamos voltar lá. Vocês acham que tem falta de oxigênio aqui nesse solo? Jamais. Um solo com falta de oxigênio jamais fica vermelho desse jeito. Então, não tem limitação quanto ao oxigênio. Quanto à fertilidade natural, o que vocês acham? Quanto à fertilidade natural, ele é um fator muito limitante. Para você trabalhar esse solo, tem que fazer uma adubação bem feita, uma calagem bem feita, visando o aumento de pH, aumento da CTC do solo, fornecer cálcio, fornecer magnésio e impedir a formação de alumínio, porque o cálcio também é um floculante que ajuda a flocular o solo e formar essas estruturas granulares, ok? Bom, então, esse solo, ele não tem limitação quanto ao oxigênio, mas tem uma grande limitação quanto à fertilidade, porque ele é pobre, ele tem baixa fertilidade natural, ok? Então, a gente chama de distrófico. Além disso, ele também tem baixa CTC. Isso é que é a grande limitação dos latossolos. Então, para trabalhar o latossolo, a gente precisa de investimento. Você precisa ter dinheiro para poder trabalhar um latossolo, porque você precisa fazer uma calagem bem feita, uma adubação bem feita, a tempo e a hora, uso de máquinas, ok? Então, isso é o que pede um latossolo, ok? Continuando. Com relação à caixa d'água ou a caixa armazenadora de água, o que vocês acham, com base no que a gente fez aqui, de jogar essa água aqui, vocês acham que esse solo retém muita água? Ou a água infiltra por ele? Essa que é a pergunta. Será que essa água fica ali disponível para a planta ou ela é perdida por lençol freático? Pensaram? Então, muito bem. Aqui a água infiltra um pouco e também é um pouco retida. Mas é muito, muito, muito menos do que naquele B textural que nós vimos nas aulas passadas. O B textural tem uma estrutura em bloco, que forma igual uma parede, vai se encaixando um bloco no outro, e entre os blocos fica retida a água ali. A água demora mais para infiltrar no B textural, mas retém mais, por mais tempo ao longo do ano no B textural. Aqui não, acabou de chover, a água puxa. Então puxou, vai faltar água para a planta. Então nesse solo aqui, quando você estiver pensando em trabalhar os latossolos, você tem que pensar em fertilidade, ou seja, uma calagem bem feita, uma adubação bem feita, e tem que pensar também em irrigação ou plantio durante o período de chuva, que no nosso caso é bem distribuído ao longo do ano. Então esse solo está pedindo isso. Vocês conseguem enxergar isso que a gente está falando pelas suas próprias características? Aqui em Jaraguá, que perto aqui, sentido São João del Rei, tem latossolos fornecendo 3 a 4 safras por ano, sem irrigação, tá? Então eles produzem soja, milho, soja, depois eles produzem ainda o trigo. Agora no inverno está começando a colher o trigo lá. Quer dizer que, então, essa época, essa possibilidade de ter 4 safras no mesmo solo ao longo do ano é uma característica fantástica, desde que é adubado e desde que chova. Se tiver essas duas características, você pode produzir até 4 vezes mais. Sob irrigação, você pode produzir quase que o ano inteiro. Vocês concordam? Então, com relação à retenção de água, é pobre. Então, você tem que ou fazer irrigação ou plantar na época das chuvas, ok? Outras características que a gente pode comentar aqui. Com relação à mecanização, dá para pensar em alguma limitação quanto à mecanização aqui? Não há nenhuma, pessoal. Aqui não tem aquela questão que tem no B textural de diferença do A e do B, gradiente textural diferente, aí isso aí favorece a erosão. Então, isso tudo aqui, não tem rocha perto, as rochas estão muito profundas, não tem declividade acentuada. Então, isso tudo favorece a mecanização
nos latossolos. Então, aqui é favorável a limitação quanto à mecanização. A mecanização não existe, não é uma limitação nos latossolos, tudo bem? E quanto à erosão, o que vocês acham? Bom, a gente já comentou que a erosão, quando no B textural, ela é erosão laminar, porque o B é uma parede de um bloco encosta no outro e retém os blocos ali. Então, a única coisa que pode ser removida por erosão é uma capinha laminar aqui de cima. Agora, aqui não. Vocês já viram descer um caminhão de areia? Esse solo, ele se comporta como um solo arenoso. Depois a gente vai falar da textura dele. Por que ele se comporta? Porque ele tem estrutura granular e esse grânulo se comporta como areia. Então, a gente pode pensar na areia para poder associar com esse solo. Então, aqui, imagina um caminhão de areia descendo, aqueles caminhões basculantes, derrubando o caminhão de areia. Não abre um suco aqui assim? Então, esse solo, quando em declividades mais acentuadas, tem que fazer um sistema conservacionista, mas muito menos pior do que nos Bs texturais, do que nos outros solos que nós vimos até agora, tá certo? Então, esse latossolo, ele tem uma tendência à erosão em suco, pode ocorrer, mas só se tiver muito exposto numa declividade maior, a água pegar essa velocidade e ir. Então, assim, um terraçozinho aqui em nível já melhora, já segura essa estrutura. Porque a infiltração de água é boa. Se a água cai em filtro, ela não vai carregar nada, porque ela está infiltrando lá para baixo. Então, ela não causa erosão. Por isso que esse solo é tão profundo, ele foi sendo lixiviado, lavado, a água vai passando pelo solo e não remove nada. Então, ele vai só aprofundando, ele fica parado aqui e vai aprofundando, tá certo? O que mais que a gente pode dizer? Nesse caso aqui, olha, nós podemos afirmar com certeza que aqui não tem mineral primário facilmente intemperizável. Não tem esmectita, não tem gibsita, não tem minerais ainda da rocha, porque esse solo foi muito trabalhado, muito homogeneizado e muito intemperizado, e já intemperizou e já formou todos os minerais. Então, nesse solo, que os minerais que a gente pode encontrar predominantemente? Caulinita, gibsita e hematita, ok? Se tiver algum pouquinho de guetita, é muito, tá perdido aqui no meio da hematita, ok? Pode ter também. Então, são 4 os minerais que predominam em latossolo. A caulinita, que ela predomina em grande parte dos solos, que ainda não virou gibsita, a gibsita, a guetita e a hematita, tá certo? Então, seriam esses os minerais que nós temos aqui. Então, ele é um solo velho, erodido, que perdeu muitas bases. Ele tem uma alta infiltração e uma baixa coesão, ok? Infiltra bastante. Outra coisa, vamos testar aquela, vou pegar um torrão aqui qualquer e a gente vai umedecer esse torrão. Então, olha, ele já é fácil de quebrar quando está seco, não é? Agora vamos umedecer para ver como é que ele fica quando úmido. Ele solta completamente, a gente chama isso de extremamente friável. Então é um solo extremamente friável. Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui perto de vocês, que precisa vir de perto, e peguei um outro torrão aqui, e agora eu vou umedecer esse torrão para a gente descrever a cor dele. Olha aqui então. Então a gente pega a cartela de Munsell e vai procurar uma cor semelhante a essa daqui. Vocês estão vendo? Então vamos lá. Olha, vocês acham que essa cor está aqui ou ela está mais para cá? O que vocês acham? Aqui está mais claro ou mais parecido? Está mais parecido com essa ou está mais parecido com essa? Essa aqui tá mais clara, não tá? Então, tá mais parecido com essa. Então, nesse caso aqui, é um 10R,
ok? Tá escrito aqui em cima 10R. E aqui dentro a gente vai procurar uma cor que é bem parecida. Eu chamaria essa daqui, olha. Essa daqui tá quase da mesma cor disso aqui. Então o nome disso aqui seria 10R 3/3. Esse 3/3 daria vermelho escuro. Vermelho escuro é o nome da cor desse solo, segundo a cartela de Mâncio, ok? Esse solo antigamente era chamado de latossolo roxo. Latossolo roxo porque a cor dele é meio arroxeada. E esse roxo era já conhecido por essa cor vermelha, porque existem latossolos, nós vamos ver latossolos de cor mais amarelada, menos vermelha do que essa, e aí a gente vai encaixando. Esse aqui era o antigo famoso latossolo roxo. Ele ocorria juntamente com os nitossolos ou terra roxa estruturada, sendo que os latossolos ocorrem no relevo plano e a terra roxa estruturada no relevo ondulado, tá claro? Bom, o que mais que a gente pode dizer desse solo? Depois daquelas características que a gente descreveu, vamos repetir, não tem limitação quanto ao oxigênio, tem limitação quanto à fertilidade, tem limitação quanto à água, e não tem limitação nem quanto à erosão, nem quanto à mecanização. Isso direciona a gente para que tipo de cultura? Produção de grãos ou culturas anuais ou culturas perenes, por exemplo, eucalipto, café. O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Na verdade, esse solo poderia plantar de tudo, desde que eu diminuísse a questão das limitações dele. Por exemplo, se eu fizer uma adubação bem feita, uma correção do solo bem feita com calcário, depois faço uma adubação, depois eu faço uma irrigação nesse solo, eu posso plantar qualquer coisa que eu quiser, tá certo? Perene, anual, o que eu quiser. Agora, o que é a indicação do solo sem eu usar esse tipo de coisa? Seriam as culturas anuais, pessoal. Produção de grãos. A grande qualidade desse solo está na produção de grãos. O Brasil é chamado celeiro do mundo exatamente porque temos esses latossolos. Esses latossolos não existem nos solos de clima temperado, não existem nas regiões de clima temperado. Ele tem alguma coisa na África, muito no Brasil, e alguma coisa lá na Oceania, lá no mesmo paralelo que o nosso aqui, certo? Então isso mostra pra gente que é um solo de excelente qualidade física. Tem que ter cuidado com a adubação, porque é um solo que demanda investimento. Então, se você tem dinheiro para investir, é um solo que te retorna muito bem financeiramente. Esse é o famoso latossolo, que a gente tem aí altas produções aqui no Brasil, que vive batendo recorde de produtividade. É nesses solos aqui, pobres e com baixa retenção de água, por incrível que pareça. E a gente consegue obter altíssimas produções. Quer dizer que a gente está corrigindo as limitações do solo. Quando você detecta a limitação e corrige, você destrói o problema, acaba com o problema, certo? Então, fixa isso. Os latossolos são bons fisicamente, mas maus quimicamente. Então, para trabalhar no latossolo, tem que ter dinheiro para investir, porque demanda mecanização, demanda fertilização, demanda correção do solo, às vezes irrigação em determinados casos, em determinadas regiões. Então, são solos que tem que ter um determinado cuidado, senão a produção é baixa. Por outro lado, se você tiver os cuidados, a produção aqui pode ser altíssima ainda, tá certo? Então, beleza, era isso, pessoal. Latossolos para vocês, era isso que eu queria falar. Tá joia? Um abraço.